Olá, eu sou Helenilma, professora de História, e nossa aula de hoje é sobre a Revolução Russa, que ocorreu na Rússia em 1917. Vamos começar pelo contexto, pelas causas, o que provocou a Revolução de 1917 na Rússia. As principais causas foram a crise política e a crise econômica. O sistema de governo que existia na Rússia até então era o imperialismo, a monarquia absolutista sob o comando do imperador Nicolau II, ou czar, ou Tsar Nicolau II. Outra causa importante desse movimento foi a questão econômica. A Rússia era considerada atrasada em relação aos outros países da Europa, pouco industrializada, vivia ainda sob um sistema de produção meio feudal, baseado na agricultura, e a maior parte das pessoas viviam em condição de miséria. Na pobreza, passavam fome e pagavam muitos impostos. Com essa situação, então, a população russa começou a se organizar em conselhos, e esses conselhos eram chamados de sovietes. E existiam vários grupos espalhados por toda a Rússia. Desses conselhos dos sovietes surgiu então, com base na teoria marxista, o Partido Operário Social Democrata Russo. Contribuiu também para que houvesse essa revolução um episódio chamado Domingo Sangrento, que é considerado por muitos como uma das fases da revolução, ou seja, o ensaio geral. Então vamos a algumas dessas fases. Primeira seria o ensaio geral, esse episódio do Domingo Sangrento, em que os trabalhadores, num dia de domingo, foram até o Palácio Imperial fazer um protesto pacífico para reivindicar direitos trabalhistas, melhores condições de vida na Rússia. Eles foram recebidos, então, pela Guarda Imperial com tiros. E aí centenas de pessoas foram feridas e mortas nesse episódio, em 1905, que foi chamado de Domingo Sangrento. A segunda fase, então, seria a Revolução propriamente dita, que foi chamada de Revolução de Fevereiro, ou Revolução Mencheviques. E a terceira fase seria a Revolução Bolcheviques, ou Revolução de Outubro de 1917. Após esse episódio de fevereiro, a Revolução de Fevereiro, ou a Revolução Mencheviques, foi instaurada na Rússia uma guerra civil. Dois grupos, então, distintos se uniram nesse momento da Revolução de Fevereiro para fazer essa segunda etapa da Revolução, para colocar em prática esses ideais. A Revolução de Fevereiro, ela contou com a participação de dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques, que até então estavam separados porque divergiam em seus ideais. Feita a Revolução em fevereiro, os mencheviques assumiram o poder, o czar Nicolau II abdicou-se do trono e foi instaurado na Rússia o governo provisório, sob a chefia dos mencheviques, com o apoio do parlamento, da Duma. De fevereiro a outubro, com os mencheviques no poder, eles acabaram não colocando em prática os ideais dos trabalhadores. Então era uma revolução que defendia os direitos da nobreza, da burguesia e dos camponeses ao mesmo tempo, mais parecida com uma democracia capitalista do que uma revolução socialista. E isso fez com que os camponeses, os bolcheviques, se revoltassem contra a revolução e se opusessem a esse sistema de governo. Quando chegou em outubro, então eles fizeram uma contra-revolução. Eles fizeram uma revolução de outubro, ou a Revolução Bolcheviques. Nesse período, então, a gente tem o Exército Branco, representante dos mencheviques, contra o Exército Vermelho, representante dos bolcheviques. Ao final de outubro, então, a gente tem a Revolução Socialista instaurada. O Lenin assume o poder com o discurso de todo o poder aos sovietes. Ele propõe a paz, pão e terra, que seria as teses de abril, que seria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, distribuir e promover ações para que a população conseguisse se alimentar
e que as terras fossem distribuídas em forma de reforma agrária. Assumindo o poder em outubro, então, a gente tem, eu coloquei aqui como consequências, o governo do Lenin, ou que alguns chamam de leninismo. Ele instaurou o unipartidarismo, só o Partido Comunista era permitido na Rússia, e todas as pessoas que se opusessem ao governo, eles seriam punidos, presos e punidos. No seu governo, que durou de outubro de 1917 até 1924, com a sua morte, ele criou um sistema próprio de governo que ficou conhecido como Nova Política Econômica. Essa nova política econômica, ela trazia características do capitalismo e do socialismo. Internamente funcionava como se fosse um socialismo e externamente, no comércio exterior, funcionava como se fosse o capitalismo. Além da NEP, então, o Lenin organizou também a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criando então a União Soviética, que durou até o final da Guerra Fria em 1991. Com a morte de Lenin, os seus assessores, principalmente o Stalin e o Trotsky, começaram a disputar o poder. O Stalin teve vantagem nesse processo, assumindo o poder de forma provisória e passou a governar definitivamente a Rússia de 1928 até 1953, com a sua morte, e o seu governo ficou conhecido como stalinismo, com características próprias diferentes do leninismo. Apesar do Lenin ter baseado nas ideias marxistas, o governo dele não seguia à risca o marxismo. Ele adotava medidas próprias e formas próprias de governar. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a Revolução Russa. Eu espero vocês na próxima aula e bons estudos!